Bom dia, querida comunidade. Quem está aqui na igreja, por favor, pode sentar. Eu quero dar um abraço de boas-vindas, um abraço virtual para quem está aqui na igreja. Sintam-se abraçados. Quem está em casa, igualmente um abração. E especialmente para aqueles que estão no hospital. Eu sei que tem membros da nossa comunidade que estão no hospital neste momento, participando do nosso culto. Beto, especialmente para ti, um abraço carinhoso, que Deus cuide de ti, não só agora no culto, mas na tua vida. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Quero saudar a comunidade. Hoje é um domingo especial, faltou um domingo para a Páscoa. Na Páscoa nós celebramos a ressurreição de Cristo. Hoje é o domingo de Ramos, onde nós lembramos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele entra pela última vez antes de ser julgado, morto, sepultado e depois ressuscita. Quero saudar vocês com a palavra de João, capítulo 10, onde o próprio Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sejam bem-vindos. Convido aqui na comunidade, quem puder se colocar de pé. Nós nos reunimos para este culto em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Convido a comunidade para termos um momento de oração. Querido Deus, muito obrigado que podemos nos reunir em culto neste domingo de manhã, de formas bem diversas. Estamos unidos através do poder do Teu Santo Espírito. Em casa, no hospital, aqui na igreja, muito obrigado que podemos chegar diante de Ti, assim como nós somos, com nossos problemas, com nossos defeitos, com nossas dúvidas, com a nossa fé muitas vezes fraquejando, muitas vezes caídos, derrotados, mas chegamos diante de Ti, querido Deus, para renovarmos as nossas forças. Chegamos diante de Ti em busca de esperança, em busca de amor, em busca, querido Deus, da Tua mão estendida em nossa direção. Queiras Tu abençoar a todos. Queiras Tu colocar a Tua mão carinhosa sobre os que estão buscando por Ti. E nós aqui estamos, Senhor, em busca deste Teu amor. Obrigado, querido Deus, que mais uma vez podemos celebrar este culto que é um serviço a Ti, ó querido Jesus. Abençoa-nos e conduza-nos com o Teu Santo Espírito. Amém. Comunidade queira sentar e nós queremos louvar a Deus com cânticos.
Querida comunidade, nós queremos nos preparar para a pregação da palavra e vamos orar. Querido Deus, Tu sabes que nós precisamos muito da Tua ajuda, da Tua orientação, também do Teu puxão de orelha, porque Tu sabes que muitas vezes preferimos os nossos próprios caminhos. Ajuda-nos, conduza-nos, que o Teu Santo Espírito faça uso das minhas palavras, para que sejam Tuas palavras, ó querido Deus. Amém. Querida comunidade, tantos que estão em casa e vocês aqui, eu não sei que horas vocês levantaram hoje de manhã, mas pensem uma vez se hoje, desde que vocês levantaram até o presente momento, se vocês já descartaram alguma coisa, se vocês já jogaram alguma coisa fora. Porque nós vivemos num mundo onde quase tudo é descartável. A gente joga tanta coisa no lixo que é incrível. E eu creio que muitos de vocês, no pouco tempo que nós estamos acordados hoje, já jogamos fora, né? Descartável não significa só no lixo, né? Colocar também no reciclável. Mas nós vivemos uma época onde muitas coisas são descartáveis. E muitas vezes coisas importantes acabamos jogando fora. Pessoas são descartadas e por aí afora. O texto bíblico indicado para o domingo de hoje é o texto bíblico que fala da entrada de Jesus em Jerusalém. Eu quero ler esse texto. Jesus é aclamado com toda a pompa, com toda a festa, com toda a reverência. Mas nós vamos ver que lá no final, a história é outra. E vamos ouvir esse texto. Eu quero ler então a passagem bíblica, o Evangelho de João, capítulo 12, os versículos 12 até 19, onde a palavra nos diz o seguinte: No dia seguinte, a multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus, que significa louvado seja Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o Rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Sagradas Escrituras: Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei, montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso. Mas, depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isto estava escrito a respeito dele e também que era isso o que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus, quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito este milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: Não estamos conseguindo nada. Vejam, todos estão indo com ele. Até aqui o texto. Querida comunidade, eu já disse antes, hoje é o dia em que nós lembramos onde Jesus entra em Jerusalém e ele é aclamado pela população, pelo povo, como um novo rei de Israel. Porque, na verdade, eles realmente estavam esperando um rei, não um salvador. Eles queriam sim um salvador da pátria, um rei político, um rei que viesse resolver os problemas do povo de Israel. Eles estavam passando por uma dificuldade bastante grande. Naquela época,
o povo de Israel estava submisso ao Império Romano e, na verdade, eles precisavam e queriam realmente um rei, um salvador. E eles tinham ouvido falar tanto deste Jesus, dos milagres que ele tinha feito. Aqui no texto bíblico fala especificamente da ressurreição de Lázaro. Vocês imaginem só ter um rei que, além de coordenar, de fazer tudo certinho, ainda tivesse o poder de ressuscitar as pessoas. Isso seria maravilhoso. E era exatamente esse rei que eles estavam esperando e aclamando. Mas nós que conhecemos a história, sabemos muito bem que ela não continua desta forma. Este Jesus humilde que entra lá em Jerusalém montado num burrinho, num jumento, logo toma outro caminho, outra direção. Eles realmente queriam alguém que resolvesse os seus problemas materiais. Não é muito diferente em nossos dias. Eu sei que muitas vezes nós buscamos por Jesus ou aclamamos Ele só quando precisamos dele. Ou às vezes só quando estamos numa situação bem complicada. Às vezes uma situação complicada na situação financeira, na situação material e por aí afora. Nós sabemos muito bem que Jesus, ele veio a este mundo para ser o Salvador. Ele veio buscar e salvar o perdido, nos diz a palavra de Deus. E ele próprio, ele nos diz, como eu já saudei vocês no começo do culto, com uma palavra também do evangelista João, onde Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Querida comunidade, hoje em dia não é muito diferente. Se cada um de vocês, se vocês que estão em casa, pensarmos como tem sido o nosso relacionamento com Jesus, nós vamos chegar a conclusões talvez bastante tristes. Eu iniciei a pregação hoje de manhã, aqui agora, há pouco tempo atrás, perguntando para vocês se vocês jogaram alguma coisa fora hoje, descartaram algo. Eu não sei o que vocês fizeram, se não foi hoje, mas nós vivemos num mundo descartável. Se a gente compra 1 litro de leite, o frasco depois é descartado. Normalmente, também aqui na igreja, quando se toma um copo d'água, depois o copinho de plástico é descartado e por aí afora. Nós descartamos muito. E quero dizer para vocês que, infelizmente, nós cristãos também muitas vezes descartamos o próprio Jesus. Cabe a cada um pensar na sua própria vida, como nós temos vivido o nosso relacionamento com Jesus. Aqui no nosso texto, o povo faz uma festa enorme para receber Jesus. Mas se a gente continuar estudando a Bíblia e a história, a gente não precisa ir muito longe. Este mesmo povo, o que eles gritam na Sexta-feira Santa? Fora, fora, crucifica-o. Ou seja, alguns dias depois, eles concordam que Jesus precisava ser eliminado e crucificado, ou seja, descartado. Que bom que Deus tinha um plano diferente e maravilhoso. E é por isso que nós estamos hoje aqui na igreja. Meus queridos, enquanto eu preparava a prédica, a minha escrivaninha, eu estava lá sentado pensando nesse texto, eu olhei para aquilo que estava em cima da minha mesa e pensei, o que eu tenho aqui que não é descartado e que eu já uso há bastante tempo? Eu olhei e não precisei ir muito longe. Eu trouxe junto. Vocês de longe talvez não vão ver o que é isso aqui. Isso aqui é uma régua.
de 15 centímetros, ela tem centímetro, milímetro, polegada. É uma régua incrível, de plástico, propaganda de uma empresa, que eu ganhei, eu fiz as contas, deve fazer 47 anos. Quando eu iniciei a minha vida profissional, eu comecei trabalhando numa loja de material de construção, como office boy, depois como balconista, lá em Rio do Sul. A loja não existe mais, era Weiss e Companhia, vendia material de construção, por isso que eu posso fazer propaganda, ela já não existe mais. Essa régua, ela está me servindo há quase 50 anos. E interessante, enquanto eu olhava essa régua, eu achei assim uma semelhança muito grande com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu cheguei à conclusão, eu digo, interessante, esses milímetros, essas polegadas, esses centímetros, são sempre os mesmos. Eles não mudam. O que eu media há quase 50 anos atrás com isso aqui, eu posso medir hoje. Continua o mesmo. Não é descartável. Ele serve, tanto assim que eu uso quase todo dia essa régua. Ela me serve quando eu quero sublinhar algo na Bíblia. Eu uso ela para muitas coisas e realmente eu uso ela pelo menos umas 3, 4 vezes por dia. E eu tenho ela desde aquele tempo. Eu tinha ela na escola, na aula, na faculdade, eu sempre tinha ela dentro do meu, assim chamado penal, né? Aquele negócio para guardar os equipamentos de estudo. Tenho até hoje, não é descartável. E pretendo não descartar. Meus queridos, o texto de hoje nos mostra como nós, seres humanos, com facilidade descartamos as coisas. O texto está falando não de uma régua, está falando de Jesus. Não está falando de um copo plástico que jogamos fora, mas de algo precioso na nossa vida. Eu sei que na minha vida pastoral, infelizmente, eu já vi muitas situações onde Jesus simplesmente é descartado. Mas a gente não pode falar alto, como eu disse antes, se cada um de nós pensar seriamente sobre a sua vida, nós vamos descobrir momentos onde nós fizemos isso. Mas infelizmente eu vejo muitas vezes na minha vida pastoral como as pessoas buscam por Jesus só em momentos especiais, ou aclamam Ele no batismo, aí de repente não precisam mais de Jesus, lá na confirmação eles lembram, poxa, vou precisar de novo. Aí de repente some de novo, daí lá no casamento, vamos buscar de volta. Ou na hora que está no caixão, aí o pastor precisa estar lá, quando nada mais dá para fazer. Meus queridos, vamos cuidar. A palavra de Deus, ela nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E quero ler isto, está registrado no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos, que tiram vocês do caminho certo. Que palavra maravilhosa! Esse Cristo, esse Jesus que foi aclamado no dia que nós lembramos hoje, Domingo de Ramos. Que Ele possa ser aclamado na nossa vida. Que nós tenhamos espaço para Ele, não só para alguns eventos na nossa vida, ou quando tudo desmoronou, mas que Ele faça parte da nossa vida no dia a dia, como essa régua que está sempre ali comigo. E ela não muda, ela mede direitinho cada dia de novo. E eu tenho certeza que Jesus, Ele também quer medir a nossa vida da forma mais correta possível, nos ajudando, nos instruindo, sendo o nosso Senhor e Salvador. Não vamos esquecer, podemos descartar um monte de coisa, mas não descartem da vida de vocês aquele que realmente pode fazer a diferença na tua, na minha e na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.
Querida comunidade, eu quero compartilhar com vocês que nós, esta semana, tivemos o falecimento de uma membra da nossa comunidade. A dona, já quero dizer desde já, ela não faleceu de Covid. A dona Juraci da Silva Krieger. A dona Juraci nasceu no dia 16 de maio de 1934, aqui em Itajaí, como filha de Pedro Camilo da Silva e Odalícia Isabel da Silva. A dona Juraci, ela casou no dia 6 de fevereiro de 1954 com o seu Elias Felipe Krieger. Seu Elias, que morava aqui do outro lado da rua, e ele faleceu no ano passado. Dona Juraci era esposa do seu Elias. Ela, ao falecer, ela alcançou a idade de 86 anos, 10 meses e 6 dias, deixando enlutados 2 filhos, uma filha, 2 noras, 4 irmãos, 9 netos e 6 bisnetos. E eu sei que os familiares da família Krieger estão todos em casa. A vocês, meus queridos, a palavra bíblica do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e um socorro bem presente na tribulação. Que Ele esteja com vocês, querida família Krieger. E eu quero incluir a dona Juraci na oração final deste culto. Que Deus abençoe e fortaleça cada um de vocês. Amém. Nós vamos louvar a Deus com cântico. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpre em mim. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpre em mim. Antes de orarmos, eu quero mencionar aqui os motivos que foram pedidos de oração. Nós vamos colocar em oração todas aquelas pessoas que nós temos orado. O Beto Oliveira, que continua no hospital, que voltou para o hospital. O Jair, o nosso regente, que continua na UTI. A dona Selma, ela está em casa, mas ela precisa em muito das nossas orações. O seu Valdomiro. E assim nós temos tantas e tantas pessoas que vocês lembram no coração de vocês, mas eu sempre tenho tentado colocar em oração aqueles pedidos que vêm específico para lembrar no culto. E eu quero também aqui colocar um pedido da dona Marli da Rocha Tambose, que pede oração pelo seu irmão, o Osmar Rocha, que está com câncer. E temos pedido também de oração por gratidão. A dona Eliane Kimpel Machado, ela agradece, ela louva a Deus, porque ela vai ser avó. Vai nascer um neném na família dela. Que maravilha, no meio de tanta tristeza, de tanta dor, de tanta morte, nós termos também o nascimento de crianças. Que maravilha. E também quero colocar em oração os aniversariantes. Eu sei que nós temos muitos e muitos motivos para orar. Também quero aqui lembrar que sexta-feira nós vamos ter culto, é sexta-feira santa, nós vamos celebrar a ceia aqui. Quem estiver em casa também, vamos desde já orar pedindo a Deus que Ele nos perdoe. Eu sei que nós temos muitas coisas que precisam ser colocadas em ordem diante de Deus.
Vamos incluir isto já em nossa oração. Quem puder se colocar de pé, por favor. Amado Deus, obrigado que podemos chegar na Tua presença com agradecimentos e com tantos pedidos. Querido Deus, Tu sabes o que se passa em nossas famílias, em nossa comunidade, em nosso país e neste mundo. Tu sabes como o sofrimento tem se agravado a cada dia, com a morte de muitas pessoas. Querido Deus, aqui eu quero te pedir especialmente que Tu estejas consolando, confortando a família Krieger, que nesta semana se despediu da dona Juraci. Acompanha-os, consola-os. Esteja com todos aqueles, querido Deus, que estão hospitalizados, que estão na UTI, que estão recebendo cuidado em casa. Esteja com todos aqueles que estão cuidando. Tu sabes da importância daqueles que gastam o seu tempo cuidando daqueles que precisam. Isto é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é desgastante. Queiras Tu fortalecer aqueles que se dispõem a ajudar. Querido Deus, colocamos diante de Ti todos aqueles que nós mencionamos aqui antes. E quero também pedir que Tu abençoes os aniversariantes da última semana. Coloca a Tua mão carinhosa e poderosa sobre cada um deles. Esteja conosco nesta nova semana, que é a Semana da Paixão, que é uma semana especial que nos faz refletir sobre Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Assim como Ele morreu pelos nossos pecados, há tanto tempo atrás, isto vale até hoje, até este momento, porque Jesus não é descartável. Que nós realmente possamos tê-lo em nossa vida, em cada momento. Ajuda-nos, querido Deus, a derramarmos perante Ele o nosso coração, o nosso pecado. Querido Deus, abençoa a nova semana que está à nossa frente. Esteja com cada uma de nossas famílias e cuida bem daqueles que estão precisando de muito cuidado. Tudo queremos colocar em Tuas mãos, orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Comunidade queira sentar e nós queremos louvar a Deus. Nasce na serra, sempre será sal da terra, a estrela de cada
os avisos que eu tenho para a comunidade, eu quero falar da oferta de hoje. Nós temos feito ofertas de vez em quando nós temos a possibilidade de destinar a oferta para o nosso caixa de misericórdia. Então hoje, quem puder depositar na caixinha aqui, mas essa oferta ela pode ser feita também espontaneamente, em qualquer momento, ligando para a secretaria e pedindo o número da conta ou passando lá, nós temos o cartão lá na secretaria. É muito fácil para colaborar. Por quê? Porque esse caixa, o caixa de misericórdia, tem ajudado muitas pessoas que estão passando por dificuldades. E tudo que entra sempre sai rapidinho. E eu sei que nós gostamos de ajudar. E faz parte do cristão carregar as cargas uns dos outros. Então, lembrando os que estão em casa, não esqueçam também de ajudar. Ainda tenho 2 avisos, lembrando que esta semana nós vamos ter 2 cultos, Sexta-feira Santa, presencial aqui, e quem quiser em casa, pode ficar em casa. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor aqui na igreja, com todos os cuidados, e quero dizer, vocês que estão em casa, preparem lá o suco de uva, deixem o pão preparado para, junto conosco aqui, celebrar a ceia. Não esqueçam. Domingo de manhã, por favor, não sigam o que está no calendário. No calendário diz que o culto é às 6 horas da manhã. Nós não vamos fazer às 6, nós vamos fazer às 9 horas da manhã. Porque antes a gente fazia às 6 para comemorar a Páscoa, a ressurreição bem cedinho, depois tomar um café em conjunto. E nós no domingo então vamos celebrar só o culto aqui, 9 horas da manhã, e também com vocês em casa. Vamos sair do culto com a bênção de Deus, por favor. Quem puder se colocar de pé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Eu desejo a todos uma abençoada semana. Não esqueçam, vamos colocar as coisas em ordem diante de Deus, vamos confessar o nosso pecado e tomar a Santa Ceia com muita alegria na sexta-feira. Tchau, tchau para vocês e não esqueçam, não joguem fora. Oi?